Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia para todos, tá? Primeiro de tudo, primeiramente, eu quero agradecer o convite carinhoso da nossa irmã querida, a Dona Ivonete, o convite da Dona Ivonete, o convite do Rafael, para que a gente possa estar juntos aqui hoje, fazendo essa pequena palestra, humildemente, com a ideia de trazer um pouco de paz para os corações de todos nós, né? Já estivemos juntos pessoalmente no nosso lar e agora de forma remota, né? Agradecendo a Deus a gente ter a tecnologia que nos permite estarmos juntos, mesmo que separados, né? Nesses tempos tão importantes de renovação para as nossas almas, para os nossos corações. Então, antes de qualquer coisa, deixar aqui o meu mais sincero obrigado por nós podermos estar aqui juntos, né? No dia de hoje. E vamos elevar então nossos pensamentos, né? Vamos pensar em Deus, iniciar nossa prece pedindo a nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida, Pai onipotente, abençoa-nos, Pai, auxilia-nos nesse dia de hoje, com a finalidade de trazermos boas reflexões aos nossos corações no ideal da doutrina espírita. Abençoa, Pai amado, o nosso mundo, nesse momento crucial de mudança. Abençoa, Senhor, nossas vidas, pela presença valorosa, inestimável dos nossos anjos da guarda, nossos guias queridos. Agradecemos profundamente ao nosso Pai por tanto auxílio, por tanto carinho e pedimos que nos dê inspiração para refletir no dia de hoje. Em nome de Deus, muito obrigado, que assim seja. Irmãos queridos, então vamos iniciar nossas reflexões dessa manhã de hoje, né, para que nós possamos acalentar nossos corações, né? Vamos iniciar então pensando um pouco no que seria a fé segundo a doutrina espírita. O que o espiritismo traz para a gente com relação à fé? Kardec traz ao longo da codificação um raciocínio brilhante com relação ao desenvolvimento da fé. Em diversos livros da codificação, no livro Céu e Inferno, no livro dos Médiuns, ele põe a importância da fé racional para nós espíritas, como a fé inabalável no Evangelho, segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos propriamente, em toda a codificação ele toca nessa questão e põe o quanto seria valioso que essa fé racional fosse sempre cultivada nos nossos corações, né? E a questão, quanto menos ateus haveriam no mundo se a gente tivesse sempre cultivado a questão da fé raciocinada e não tivesse entrado pelos caminhos da fé cega, né? A fé cega que vai contra as ideias da ciência, né? A fé cega que acaba ficando para trás à medida que o desenvolvimento, que o conhecimento científico da criatura humana se desenvolve e começa a questionar determinadas ideias, né? Onde a razão não penetra com as suas luzes. Então vamos entrar na seguinte questão. Primeiro,
Kardec, no começo do Livro dos Espíritos, ele vai abordar aquela pergunta número 1. O que é Deus? O que é Deus? E vejam que ele faz um questionamento um pouco diferente do que havia sido feito até então. Todos perguntam quem é Deus? Kardec põe o que é Deus? O que é Deus? E essa pequena diferença é muito grande se a gente parar para analisar, porque os espíritos respondem: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E aí a gente começa a fazer uma ideia, né, da imensidão da divindade. E Kardec, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês, ele pergunta da seguinte maneira: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, a ideia dos espíritos é que a gente sempre busque a compreensão da fé pelo uso da razão. Muito bem. Um axioma, uma coisa que explica a si mesma, é o significado de axioma. E a ideia que não há um efeito sem que haja uma causa é uma ideia óbvia até. E a gente vai, na verdade, não de encontro às ideias científicas, mas a gente vai num processo paralelo às ideias científicas, desenvolvendo a nossa fé. Uma vez eu tive a oportunidade de estar passando há muitos anos atrás numa banca de revista e vi, eu não lembro qual era a revista, mas eu vi uma manchete estampada na capa. Darwin, o homem que matou Deus. E aí a gente começa a fazer um questionamento profundo, onde a ideia do evolucionismo, da evolução das espécies animais, até que a gente chegue à espécie humana, isso de alguma maneira vai contra a ideia da existência de Deus. Vamos voltar o raciocínio para essa questão que Kardec fala: não há efeito sem causa. Muito bem. Como que a gente pode conceber a própria ideia da evolução das espécies sem a presença de uma inteligência suprema por trás a guiar todos esses processos evolutivos? Pensemos na existência de um organismo unicelular, um organismo primitivo, que existia lá no começo do universo, lá no começo do planeta, não no começo do universo, no começo do planeta Terra. Primeiro que a gente tem que se questionar de onde veio esse organismo unicelular, como é que isso foi se desenvolver e parar na Terra, né? Mas a partir daí mesmo, sem a necessidade nem de saber de onde esse organismo veio, a gente entender que por bilhões de anos a Terra em formação, a ideia é que desse organismo unicelular, toda a evolução gerar uma criatura humana com trilhões de células funcionais, cada célula com uma capacidade, com uma característica, formando um tecido humano, um órgão secretor de hormônios, uma glândula secretora de hormônio X ou hormônio Y, cada um com uma função, uma finalidade perfeita. E isso tudo ser um organismo capaz de produzir a vida. É impressionante a gente pensar na combinação genética que formou a criatura humana. E você pensar que tanto os humanos como os animais possuem milhões, bilhões de cromossomos. E cada cromossomo desse possui uma infinidade
de respostas, de informações biológicas. Informações essas que vão fazer nossos olhos serem azuis ou castanhos, nossos cabelos e nossa forma do corpo e a formação do nosso cérebro, os impulsos nervosos e tudo que existe hoje na conformação fisiológica dos nossos organismos. E a gente acreditar que tudo isso foi acontecendo ao acaso, uma coincidência atrás da outra, a partir de um organismo unicelular, gerar tudo, toda a natureza, todas as criaturas, as diferentes formas dos animais, dos seres humanos, com toda a característica morfofuncional dos organismos, tudo acontecendo por acaso, uma coincidência atrás de outra. Então a gente para e reflete que a evolução das espécies de maneira nenhuma vai contra a ideia de Deus, muito ao contrário. A gente precisa entender que a evolução das espécies, na verdade, ela traz a ideia de Deus muito mais forte, só que baseado numa razão. Uma razão irrefutável, na verdade. Irrefutável essa razão, porque não é possível que tudo isso tenha sido obra do acaso. É a mesma coisa da gente pensar que um dia um lenhador cortou um tronco. Esse tronco caiu de um barranco e foi caindo para um barranco muito comprido. E esse barranco era tão grande que foram bilhões de anos esse tronco de uma árvore caindo. Barranco abaixo. E tantas coincidências aconteceram que foram talhando esse tronco ao longo dessa queda, passando por cima de pedras e rochas, que no final das contas, lá embaixo do barranco, o tempo que for caindo esse tronco, formou uma cadeira, ou uma mesa, ou um sofá, ou qualquer coisa, sem que haja uma inteligência talhando aquela madeira para que se forme um móvel qualquer. Então é completamente inviável você acreditar nessa casualidade. É completamente inviável a gente acreditar que o acaso vai produzir tanta diversidade, tanta coisa diferente. É basicamente impossível. Vai contra a lógica, vai contra a razão. E é interessante, pessoal, a gente pensar nesses pormenores, porque eu tive a oportunidade de ler um texto de Albert Einstein numa revista chamada Homens, aliás, perdão, um livro chamado Homens de Ciência e de Deus. E esse texto, Einstein dizia o seguinte, que as pessoas que entendiam, que estudavam as suas teorias e por conta das suas teorias julgavam que Einstein era ateu, foram as pessoas que não entenderam de maneira nenhuma o seu trabalho. Foram as pessoas que não foram capazes de entender as suas teorias e os seus trabalhos. Einstein, um dos homens mais inteligentes aqui da história da humanidade, dizia com toda clareza que acreditava num Deus porque não era capaz de entender o universo e todas as formações do universo sem que houvesse uma inteligência superior por trás disso tudo. E esse mesmo homem foi humilde o bastante para dizer o seguinte, que não era capaz ele de entender com as faculdades humanas essa inteligência divina. Não era capaz de entender a origem, não era capaz de entender o que era Deus propriamente, mas era impossível vislumbrar tudo que existe no universo sem a presença de uma inteligência superior por trás de toda essa existência. Né? E aí, meus amigos, a gente começa a se questionar como espíritas que somos, por que nós acreditamos em Deus, obviamente, é uma questão de lógica, né? Apesar de às vezes nós duvidarmos um pouco, apesar de às vezes nós precisarmos, buscarmos na fenomenologia mediúnica provas na crença em Deus, mas é tolice, é infantilidade da nossa parte, porque de fato a lógica, qualquer lógica racional, é mais do que o suficiente para a gente compreender a ideia de Deus,
mas nós somos espíritas e acreditamos em Deus. E acreditamos no Espiritismo. Se a gente for pegar o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, e for ver quando Kardec põe lá as descrições, os relatos dos espíritos felizes, a gente fica entusiasmado com o além-túmulo. Porque são relatos tão empolgantes, e esses espíritos, eles vêm dizer para a gente o seguinte: a gente vive no plano espiritual hoje uma felicidade que vocês, na condição de encarnados, não seriam capazes de entender. Então, eles tentam explicar de todas as formas, eles põem metáforas, eles elaboram ideias metafóricas, de fato, para que nós sejamos capazes de aprender um pouquinho o que seria a felicidade dos espíritos felizes, o que seria a felicidade dos espíritos que cumpriram suas missões, viveram o tempo que tinham que viver na Terra e foram bons, caridosos, gentios, generosos e conseguiram dessa forma quitar os seus débitos passados. E essa felicidade é algo tão extremo. As narrativas deles são diversas. Vivia como se fosse um pesadelo no planeta Terra, com dificuldades, com dores, e hoje é como se eu tivesse acordado na mais sublime felicidade, livre daqueles problemas terrestres. E diversos outros exemplos metafóricos que eles tentam colocar para descrever a felicidade deles. E aí vem o nosso questionamento. Por que nós, espíritas, que sabemos essas coisas, que acreditamos nessa felicidade, que acreditamos que se nós acertarmos na vida, nós vamos ser felizes de fato no amanhã? Por que nós temos tanto medo da morte? Por que nós receamos tanto a desencarnação? Por que nós temos tanto medo de sair do mundo? E por que nós temos medo que as pessoas que a gente ama morram? As pessoas que a gente ama desencarnem? Porque é um tanto quanto egoísta, né? A gente imaginar que, não, eu prefiro que fulaninho fique sofrendo aqui as dificuldades do mundo do que fulaninho se liberte e vá ser feliz. Se fulaninho for uma pessoa gentil, boa. Por que a gente tem isso pesado dentro da gente? E aí eu vou pedir licença para a gente ler de novo no Livro dos Espíritos a questão 730, onde Kardec pergunta o seguinte, com as seguintes palavras: já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males desse mundo, seria mais de desejar do que de temer. Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Interessante essa questão, né? Interessante essa pergunta. Se a gente sabe tudo isso, por que a gente teme tanto a morte? E os espíritos vêm responder o seguinte: já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto sustenta nas provas. Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Interessante essa resposta. Vamos pegar ela sob o ponto de vista do instinto. Instinto de conservação. Então Deus nos oferece dessa forma um guia seguro, o instinto.
Vamos parar para pensar que na natureza, nas criaturas, desde os seres mais primitivos, na escala zoológica, os nossos irmãos animais, se não houvesse instinto de preservação, o que seria da luta e da fuga? Como um animal se protegeria do seu predador, né? E na criatura humana primitiva, como o instinto fez com que chegássemos vivos até hoje. O instinto se fez um guia seguro em nossas vidas e é o guia seguro que antecede a razão. Nós precisamos ainda hoje do instinto. Se nós olharmos a divindade, nós vamos entender que o instinto é a forma que Deus se usa para manter a criatura humana íntegra na Terra. O instinto é o guia seguro que Deus utiliza para que nós nos mantenhamos sãos e salvos antes do desenvolvimento da razão. A razão se desenvolve com o tempo. Até lá, o instinto nos mantém íntegros. Gradativamente, à medida que a criatura humana amadurece, ela vai despertando em si o raciocínio, a lógica, e vai se libertando gradativamente dos instintos, em prol do desenvolvimento da razão. Mas a divindade é perfeita. A matemática divina é perfeita. O instinto sai de cena quando a razão o domina. Nas criaturas muito superiores, uma coisa que é muito longe da nossa realidade. E aí a gente para e pensa nos seres que venceram esse instinto de conservação. Veja bem, de maneira nenhuma nós estamos falando de suicídio. O suicídio é um crime terrível aos olhos de Deus, porque é onde nós fraquejamos a ponto de cometermos a atrocidade de tirarmos a nossa existência. Daí então, é crucial diferenciar a doação da sua vida em prol do seu próximo do suicídio. No suicídio, há desejo, há intenção de tirar a própria vida. E a intenção é tudo que Deus julga, na verdade. Não existe um ditado popular mais errado do que aquele que diz de boas intenções o inferno está cheio. Não podia existir um erro maior do que esse nos ditos populares. Precisamos entender, então, a história de Jesus, a história dos apóstolos, dos cristãos primitivos. É interessantíssimo, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor de Lázaro, dizendo o seguinte: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. E a história dos cristãos primitivos que se entregaram ao holocausto em nome de Deus, em nome de Jesus, que optaram por não negar Jesus, apesar de serem martirizados por conta disso. E é interessante a gente lembrar, por exemplo, da história de Joana de Cusa. É uma história interessantíssima. Joana de Cusa, a patrícia romana que se apaixonou, amou profundamente a ideia de Jesus, amou profundamente a imagem de Jesus e foi atrás dele. E falou que queria largar a vida, largar o marido para seguir Jesus. Que virou para ela e falou: Joana, cuida do teu marido, segue a tua vida doméstica. Depois eu vou te pedir, sim, que atravesses a porta estreita.
eu vou te pedir o testemunho, mas não hoje. Hoje, o testemunho que eu lhe peço é vivas bem a sua vida. Cuide da tua família. E Joana passou a dedicar-se àquele marido meio leviano e irresponsável que ela tinha. E teve um filho e viveu a sua vida até que seu marido desencarnou. Jesus foi crucificado. Esse seu filho e ela seguiram as ideias de Jesus. E no momento crucial, onde Joana de Cusa foi capturada junto ao filho e foi posta em fogueira, e o soldado romano identificou ela como sendo aquela Patrícia romana, aquela mulher de alta classe, de alto nível no Império Romano, e falou: nega Jesus e a gente vai te poupar. E ela falou: não posso negar Jesus. Nega Jesus e a gente vai poupar você e seu filho. E nesse interim, estava lá o filho dela, amarrado numa fogueira ao lado, prestes a ser queimado vivo, implorando: mãe, pelo amor de Deus, nega esse homem. Nega esse homem. Eles vão me queimar. E Joana, firme, falou: filho, eu te amo muito, mas é a hora da gente aceitar Jesus, não negá-lo. E o soldado romano se fez cheio de raiva, de ira, e falou: então morre, desgraçada. E colocou fogo nela e no filho. Veja bem, essa mulher não se suicidou. Essa mulher manteve a sua fé em Jesus até os últimos minutos da sua vida, coisa difícil de se fazer. Ela não podia deixar a ideia de Jesus morrer. Preferiu ela morrer junto ao filho, para que a ideia de Jesus fosse cada vez mais forte, para que o cristianismo fosse cada vez mais forte. E com o martírio, com o suplício de todos esses cristãos primitivos, hoje nós temos enraizado dentro dos nossos corações e dentro da nossa cultura a ideia de um homem que não coube na história. Porque tantos grandes homens modificaram a história. A diferença é que Jesus não coube na história. Ele dividiu. Se fala do mundo antes de Jesus e depois de Jesus. Nunca isso havia acontecido, jamais voltou a acontecer. Ele mudou o calendário. Ele mudou a história. E aí então, meus amigos, a gente vê essa mulher incrível, incrível. E o próprio Cristo, que podia ter feito qualquer coisa para não ser crucificado. Veja bem, esse homem, ele manipulava a matéria. Ele realmente era poderoso. Ele não precisava ser crucificado. Mas ele se permitiu crucificar. Porque daí então, ele se fez não cabendo na história. Daí então, ele deixou a mensagem não de guerra, não a mensagem do guerreiro conquistador que tantos à época esperavam que ele deixasse. Ele deixou a história do homem-deus que, dotado de poderes divinos, era dotado de uma humildade tão imensa que se permitiu crucificar. E no alto do seu martírio, pediu a Deus que nos perdoasse, a nós que não sabíamos o que fazíamos. Tamanha tua misericórdia, tamanha tua piedade com relação à criatura humana. Então, meus amigos, Jesus e esses cristãos primitivos, eles venceram o instinto em favor da razão. Não tinham medo de morrer. De maneira nenhuma, porque não faz sentido para eles ter medo de morrer. Eles sabiam o que era a morte. Sabiam.
e não precisavam temê-la. Muito pelo contrário. Entraram no plano espiritual como seres luminosos, livres de culpas, livres de delitos e felizes, muito felizes, gozando a felicidade dos eleitos de poder pairar no espaço, de não ter os medos, nem as preocupações, nem as dores do corpo físico. E Jesus era um ser realmente fantástico, quando na Terra, e sem dúvida é ainda mais hoje no espaço. Tudo o que acontecia com Jesus era motivo de ensinamento. Se a gente observar a história de Jesus, o que acontecesse com ele de repente virava um ensino. Se alguém esbarrasse, pisasse no pé de Jesus, aquilo ali ia virar um ensinamento que ia ficar para a posteridade, para a criatura humana eternamente. Né? Se alguém esbarra na gente, a gente no máximo dá um empurrão ou deixa para lá, mas se alguém esbarrava em Jesus, virava um ensinamento. A ideia da mulher adúltera é um ensinamento fantástico. Porque, veja bem, naquele momento, aquela mulher foi flagrada em adultério e, pela lei mosaica, ela deveria ser arrastada e apedrejada em praça pública. Bom, previa-se como uma das penas do adultério, naturalmente feminino, à época, né? Onde o machismo era o grande imperador da época, e se previa lapidação como pena ao adultério. Muito bem. As pessoas arrastaram a mulher à praça pública, jogaram-na na frente de Jesus e perguntaram a ele: o que fazemos, mestre? A lei, não só a lei religiosa, mas a lei humana à época, condenava aquela mulher adúltera à lapidação. Então vamos analisar psicologicamente esse momento, onde Jesus era um ser que manipulava a matéria. Ele, naquele momento, já tinha dado várias provas disso. Ele houvera transformado água em vinho. Ele houvera multiplicado peixes, multiplicado pães. Ele houvera andado sobre as águas. Ele manipulava a matéria. Ele fazia o que nós, ignorantes, chamamos de milagre. Mas pelos conhecimentos das leis da natureza, Jesus sabia lidar com a matéria de forma que a gente nem imagina. E ele podia, naquele momento, fazer aquelas pedras desaparecerem das mãos daquelas pessoas. Ia causar um grande espanto. E certamente a mulher não seria lapidada. Ele podia fazer as pedras flutuarem na frente das pessoas. As pessoas iam se espantar, provavelmente iam até se ajoelhar na frente dele. Ele podia fazer 1000 coisas para salvar aquela mulher adúltera que estava prestes a ser lapidada. Mas Jesus não estava preocupado só com a mulher adúltera. Ele não queria salvar apenas a mulher adúltera. Ele queria salvar todas aquelas pessoas que estavam vivendo em erro. Então, ele optou por fazer um grande ensinamento. Se abaixou na areia e começou a rabiscar, escrever. Adúltero, ladrão, criminoso. Começou a escrever lá os vícios das pessoas. Corrupto. E com a entonação do homem-deus, quando perguntaram a ele novamente, quando tornaram a perguntar-lhe: o que fazemos com essa mulher? Ele levantou-se e falou: aquele que tiver sem pecados, atire-lhe a primeira pedra. Veja, ele primeiro quebrou a ideia da coletividade, a ideia das pessoas se apoiarem uma nos erros das outras. Ele separou. Olha para dentro de você. Aquele que estiver sem pecados, ele tirou
o efeito de manada da população. E cada um teve que olhar para dentro de si. Atire a primeira pedra. Ninguém se viu sem pecado. E a Escritura diz que os mais velhos saíram primeiro. Simplesmente porque estavam há mais tempo na terra e tiveram mais tempo de pecar, de cometer erros. E aquela mulher adúltera, no final das contas, ficou sozinha com Cristo no meio daquela praça. E ele virou: vá e não tornes a pecar. Vejam o tamanho do ensinamento que se partiu desse fato de Jesus. Então Jesus, meus amigos, é esse ser que há de habitar nossas almas e nos fazer, veja bem, os instintos são a segurança que Deus coloca em nossas vidas. Então não é vencer os instintos no sentido negativo. Os instintos hoje para a gente são guias seguros. E a gente precisa dar graças a Deus por tê-los. Agradecer a nosso Pai por ter nos dotado da condição que nos mantém vivos nesse mundo. Por sinal, nesse mundo maravilhoso, pelo qual nós temos que ser muito gratos. E nós somos dotados do instinto que nos mantém vivos nesse mundo. À medida que nós formos nos intelectualizando, à medida que nós abrirmos mão da fé cega e trouxermos essa fé racional para as nossas mentes e para os nossos corações, essa fé é para ser sentida no coração e na mente. Nós vamos cada vez menos necessitando de instinto. E aí a gente vai conseguir ser felizes na Terra. Porque no momento que a gente parar de temer a morte, a gente vai começar a compreender a importância da vida. Compreender a importância da vida física, humana, sem a qual nós jamais alçaremos voo ao encontro dessa felicidade divina, a qual todos nós buscamos e desejamos tão intensa e ardentemente. O céu e o inferno são estados de espírito. Vejam, se eu encontro a felicidade íntima, se eu paro de temer a morte por compreensão das leis de Deus, eu não tenho mais medo. Eu estou no céu. Se eu me apego à matéria e se os gozos e os prazeres do mundo, se a minha felicidade é o meu carro que eu comprei ontem ou anteontem, se a minha felicidade é a minha casa de praia, se a minha felicidade é qualquer bem material que eu tenho nesse mundo, a minha felicidade é vã. Porque em qualquer momento eu posso perder aquilo. E se eu perco, se arranham o meu carro ou roubam, eu fui para o inferno. O céu e o inferno são estados de espíritos. Quando Jesus trouxe a ideia do reino de Deus, ele não trouxe a ideia de que o reino de Deus está lá em cima das nuvens. Ele trouxe a ideia de que o reino de Deus está dentro de vós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê, na Lei de Amor de Lázaro ainda, a seguinte frase que para mim me comove profundamente. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece as misérias da alma, nem as do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então, ditoso é aquele que ama. Logo, quem ama está no céu. Porque vamos ver, quem ama não conhece a miséria da alma. Logo, não tem angústias.
as angústias, os sofrimentos morais do remorso, do orgulho, da inveja, são o verdadeiro inferno na vida da gente. Quando a gente inveja alguém, a gente se encontra no inferno. Quando a gente tem o orgulho ferido, a gente está vivendo um inferno pessoal. Mas quem ama é ditoso, então não sofre as misérias da alma. É interessante que Lázaro, nessa lei de amor, ele fala o seguinte: nem as misérias do corpo. Olha que coisa. Então quer dizer que quando a gente ama, a gente não fica doente? Quando a gente ama, a gente basicamente adoece muito menos. Mas existem doenças que são necessárias para o nosso progresso. E a gente vê pessoas muito boas sofrendo. Só que o que é sofrer para Chico Xavier? O que é sofrer para Jesus Cristo? Vamos colocar dessa forma. Para quem ama de verdade. É muito diferente do nosso sofrer. É muito diferente do padecer, dos nossos padecimentos físicos, porque eles entendem a necessidade daquele sofrimento para a libertação das suas almas. Então não conhecem a miséria do corpo. A gente pode encarar no seguinte sentido: que sofrem as dores físicas porque são humanas, mas não entendem aquilo como misérias, e sim como grandes provas libertadoras e que inevitavelmente vão trazer uma felicidade futura maior ainda do que a felicidade atual. Então quem ama é feliz. Não conhece a miséria da alma nem a do corpo, tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. São pessoas que antecipam-se no penetrar no mundo dos espíritos enquanto ainda estão vivendo no corpo físico. São pessoas que sentem aquele prazer, aquela emoção cardíaca tão profunda na prática do bem, na prática do amor, que elas têm o prazer dos espíritos felizes. Ou pelo menos um prazer que se aproxima do prazer dos espíritos felizes. Quando a nossa alegria, quando os motivos de felicidade que nos movem a alma e o coração são a prática do amor e do bem, a gente vive como que transportado fora de si mesmo. E a gente começa a viver de antemão o prazer do plano espiritual, o prazer do mundo dos espíritos. Eu quero finalizar esse nosso encontro trazendo para vocês uma história de um mendigo que a gente lê lá no final do livro, lá no Provações Terrenas, é o último capítulo do livro Céu e Inferno. Eu recomendo essa leitura, profundamente recomendo. É a história de um mendigo que viveu a vida terrena dele da seguinte maneira. Foi uma criança com pais pobres, porém inteligentes, muito orgulhosos, mas que lhe deram alguma educação intelectual. Esses pais morreram muito cedo. Esse menino, muito jovem, foi posto aos cuidados de um protetor que mais o explorava do que o protegia. Fazia trabalhar para ganhar dinheiro e se aproveitava daquele dinheiro que ele ganhava. Se livrou, cresceu, assumiu a maturidade, se livrou desse homem que o explorava e começou a viver, trabalhar, até que ele chegou à conclusão que a vida para ele precisava ser uma vida de doação. Então esse homem, ele vivia de noite. Durante as noites, ele fazia rapé. É um fumo mascado que à época, 1860 e alguma coisa, não lembro exatamente, era muito popular em Paris, né? E ele vendia na França esse fumo mascado, esse rapé para as pessoas, esse fumo moído, né, para as pessoas mascarem esse rapé. E ele vendia na França esse fumo. E durante a noite ele produzia para manter o seu sustento. Só que ele só usava daquilo o básico para sua alimentação. E ele acabou virando um mendigo
porque tudo que sobrava, ele juntava para ajudar alguém. E ele começou a achar aquilo muito insuficiente, ele começou a mendigar, a pedir esmola durante os dias. E tudo que ele angariava com as suas esmolas, ele usava para educar uma criança pobre, pagar a educação, o estudo de uma criança pobre, ou para comprar remédio para quem necessitava. Toda a comida que ele ganhava, ele doava para os necessitados. E ele ainda pegava a sobra que lhe sobrava, o pouquinho que lhe sobrava, e usava para ajudar. Juntar com aquele montante que ele recebia na mendicância e ajudar as pessoas necessitadas. E ele começou a ser conhecido por conta disso. E as pessoas começaram a dar cada vez mais esmola, cada vez mais dinheiro para ele. E ele começou a ajudar cada vez mais pessoas. E ele andava, segundo a descrição, com aqueles andrajos, né, que eram aquelas roupas rasgadas pelas ruas, porque ele nem usava dinheiro para comprar roupas, praticamente. Ele basicamente juntava tudo que ele tinha e doava. Isso lembra muito a gente a ideia do óbolo da viúva, né? A pessoa que doa o pouquinho que tem. E ele teve uma vida de doações. Esse homem veio a desencarnar e foi evocado seu espírito na Sociedade Espírita de Paris. Ele teve seu espírito evocado ali. E quando perguntaram qual era a sua condição no mundo espiritual, a resposta dele foi a seguinte: eu sou excessivamente feliz. Excessivamente feliz. Depois colocou felicíssimo. Eu vivo hoje uma alegria que eu jamais imaginei que pudesse existir. E vocês notem o tamanho da humildade dessa criatura. Porque ele podia ter falado extremamente feliz, super feliz, ou simplesmente felicíssimo. Mas ele colocou excessivamente feliz, porque ele não se considerava merecedor de tamanha felicidade. Daí ele veio usar esse termo, excessivamente feliz. E esse espírito se tornou realmente um espírito muito luminoso, muito feliz por essas práticas todas. E na evocação, os médiuns perguntaram para ele o que havia ele feito da encarnação anterior que tenha gerado a ele aquela condição de tamanha pobreza na Terra. E ele veio descrevendo uma história do pregresso passado, onde ele foi um rei muito poderoso, soberano daquele povo, e tratava com muitas humilhações os seus lacaios, tratava com muitas humilhações as pessoas que eram submissas, inferiores a ele. Desencarnou numa condição de muito sofrimento, de muitas angústias e dores morais. E ficou 3 séculos e meio no plano espiritual, até que assumisse o compromisso da mudança. E a gente vê que esse espírito no plano espiritual, apesar de não estar descrito na história dele, que ele de fato evoluiu muito no plano espiritual, porque para chegar de um rei egoísta e cruel ao ponto de um mendigo que doa tudo que ganha para o seu próximo, a gente vê que existe uma diferença muito grande, tem um abismo aí. Esse abismo foi vivido, ele cresceu no plano espiritual, se tornou um espírito melhor naturalmente, mas precisava da prova terrena para se libertar. Então reencarnou como esse ser, como esse ser que teve essa vida digna. E no final das contas, se tornou um espírito super feliz, excessivamente feliz, segundo a descrição dele. Então, meus irmãos, o que a gente espera é que fique no fundo dos nossos corações a mensagem de que essa vida é algo maravilhoso, que permite que nós galguemos a felicidade, que nós busquemos a felicidade do infinito. Essa vida ela permite as provas, as dificuldades, e por mais difícil que possam ser as lutas do dia a dia, a gente sabe que Deus reserva para todo mundo que lute com fervor, com amor
que tem amor pelo seu semelhante, que Deus reserva uma felicidade inimaginável, na qual o orgulho que nos preenche o coração há de ser vencido, onde nós angariaremos essa felicidade suprema na vitória sobre as nossas próprias imperfeições. Jamais lamentemos por estarmos nesse mundo, porque esse mundo é o grande libertador de nossas almas. E nós podemos nos encontrar no céu, aqui nesse mundo, se a gente conseguir olhar para dentro da gente e profundamente nos modificarmos, a ponto de sermos felizes já aqui na Terra, encontrarmos no plano espiritual uma felicidade que nós não somos capazes de imaginar, de conceber. Então busquemos essa vida de pessoas boas, busquemos nos libertar dos males que nos prendem nesse mundo. E tenhamos paciência com as lutas do planeta. Hoje vivemos uma pandemia. Mas essa pandemia deve modificar os nossos corações. Nós precisamos extrair o melhor possível disso e nos aproximar o máximo possível do nosso Criador, de modo que nós consigamos sair dessa vida diplomados em amor ao nosso semelhante, para que a felicidade venha nos tocar e para que nós, no plano espiritual, possamos dizer, depois que somos excessivamente felizes, como esse Espírito pode dizer. Tenhamos fé, paciência e, acima de tudo, caridade, para que nós possamos oferecer ao nosso próximo as nossas palavras gentis, o nosso afeto, as coisas materiais na medida de que fomos capazes de oferecer. E sejamos felizes, meus amigos, meus irmãos. Sejamos felizes no mundo terreno, para que nós também possamos ser felizes no mundo espiritual. Vamos fazer a nossa prece, então. Deus, Pai Todo-Poderoso, onipotente Senhor da vida, muito obrigado pela presença dos teus anjos amados, desses espíritos de luz, mensageiros das nossas existências. Obrigado, irmãos queridos, guias de nossas vidas que nos amam e dirigem. Muito obrigado pela felicidade da doutrina espírita, por essa doutrina que nos vem atender os mais profundos anseios da alma, do coração e do intelecto. Ajuda-nos, Pai, para fusionarmos as ideias de nossas mentes com os sentimentos de nossas almas, para que possamos caminhar desassombradamente pelas lutas e pelas dificuldades da vida. Pedimos, Pai, no dia de hoje, que abençoe todos aqueles que sofrem as dores das perdas, das separações temporárias dos seus entes queridos. Abençoa seus corações, Pai Celestial. Ilumina suas mentes e ajuda-os a enxergar que em breve tempos
A união será eterna. Ajuda, Pai, as pessoas que não creem, que se cegam pelos seus próprios orgulhos. Abençoa os corações de quem sofre, sem saber que a vida não tem fim. Guia, Senhor da vida, as almas que desencarnam por conta dessa doença, como por qualquer outra, nos tempos, nos dias, nas semanas, nos meses que se passaram e que se seguirão. Abençoa os espíritos que saíram do corpo recentemente. Ajuda-os a se encontrarem no mundo dos espíritos e a serem felizes de fato na nova realidade de liberdade no mundo real. Abençoa a doutrina espírita, Senhor. Abençoa a nossa veneranda doutrina espírita. Que nós possamos ser humildemente os menores dos burrinhos de carga que possam transportar a sua mensagem espírita cristã para quantos irmãos possam ouvi-la e se beneficiarem desse conhecimento que nos há de libertar das dores do mundo e nos há de fazer crescer e nos desenvolver na felicidade legítima da vida eterna. Guia-nos, Pai, pelas caminhadas terrenas. Dai-nos forças e coragem para fazermos de nossas vidas uma alegria, um tributo ao amor de nosso Mestre Jesus. Se conosco, Pai amado, hoje e sempre. Abençoa-nos e que assim seja. Irmãos queridos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite da nossa amada irmã Ivonete, do nosso amado irmão Rafael. Agradecemos profundamente ao nosso lar por proporcionar essa possibilidade de espalhar um pouco melhor as ideias de Kardec, as ideias da nossa veneranda doutrina espírita, as ideias do nosso grande Mestre Jesus. Muito obrigado por tudo, irmãos, e uma ótima semana, um ótimo mês a todos. Muito obrigado.